As pessoas sabem que a maconha é uma substância psicodisléptica e que, portanto, causa alterações qualitativas nas funções mentais, especialmente na senso-percepção e no juízo de realidade, provocando o que a gente chama de experiências psicóticas, que, por definição, são patológicas e que podem estar relacionadas a diversos transtornos mentais. Só que, apesar disso, parece que existe um grupo de pessoas, um movimento político, cujo intento é não apenas liberar ou descriminalizar, mas incentivar o uso dessa substância com várias prerrogativas, dentre as quais de que ela teria uma utilidade para o cuidado em saúde mental. Só que, na realidade concreta, não existem evidências sobre benefícios quaisquer da maconha ou da cannabis ou do que quer que seja dentro da psiquiatria, mas os seus malefícios estão muito bem documentados e presentes na literatura, e é isso que eu vim falar com vocês hoje. A começar pela esquizofrenia, cujo principal sintoma seria justamente a psicose, a maconha é a droga com maior risco do desenvolvimento ou expressão da esquizofrenia, visto que ela induz sintomas psicóticos que podem provocar o primeiro surto daquele paciente que irá expressar aquela doença que, por alguma razão, não estava se manifestando, e a qual ele terá que conviver pelo resto da vida por conta desse fator ambiental, que outros artigos, inclusive, estabelecem uma relação causal com o desenvolvimento da esquizofrenia. E isso independente de fatores genéticos, que muitas vezes se especula serem os reais responsáveis por isso. Sabemos hoje que, independente e acima desses fatores genéticos, pessoas que experienciam sintomas psicóticos advindos de maconha têm maior chance de desenvolver a esquizofrenia. Verificamos ainda que pessoas que fazem uso precoce, dos 15 aos 18 anos, têm sintomas mais severos e desenvolvem sintomas mais cedo do que pessoas que não se utilizaram das drogas. Então você tem uma sobrevida menor e uma severidade maior a longo prazo desses sintomas. Observa-se, de forma muito clara, que uma menor idade do estabelecimento do quadro psicótico também está associado ao uso da cannabis. O tamanho do efeito da cannabis no risco de psicose fica ainda mais claro quando a gente analisa que essa relação é dose dependente, ou seja, quanto maior o uso da cannabis, maior o risco de se desenvolver esse tipo de sintoma. Sintoma esse que, quando a gente avalia as substâncias presentes ali, tanto o tetraidrocanabidiol, que é o THC, como o canabidiol, que é o CBD, a gente verifica esse THC como um sintoma que aumenta a severidade dos sintomas positivos e também os sintomas negativos da esquizofrenia, sabendo-se que tem um grande tamanho de efeito com significância estatística. Ou seja, a administração de THC induz sintomas psicóticos negativos e outros sintomas psiquiátricos com grande tamanho de efeito, o que é um risco para a nossa população. Só que não para por aí. Essas experiências psicóticas estão relacionadas a diversos outros transtornos mentais, não apenas a esquizofrenia. Se vocês observarem, pessoas que utilizam maconha têm, por exemplo, um percentual de 19,6% de apresentarem outros transtornos mentais, comparados a 3,1% de pessoas que não se utilizam da droga. Isso é uma relação de quase 8,7 vezes maior risco do desenvolvimento de transtornos mentais. Essa relação fica ainda mais clara quando a gente avalia que uma maior sensibilidade e ansiedade também está associada ao uso de cannabis. A gente não sabe ao certo se primeiro vem a sensibilidade e ansiedade, e por isso as pessoas utilizam cannabis, ou a cannabis causa essa maior sensibilidade e ansiedade. Isso é visto, inclusive, em outros estudos que mostram, por exemplo, a relação entre os níveis de THC e os níveis de cortisol e a resposta ao estresse daquele paciente. Então, das duas, uma, ou aqueles pacientes que fazem uso da cannabis desenvolvem maiores níveis de ansiedade e de estresse, ou então pacientes mais ansiosos e estressados fazem uso ou iniciam o uso da cannabis. E a maconha não para por aí. Quando a gente observa longitudinalmente os efeitos dela, nós podemos verificar que, além da ansiedade, pode haver também a presença da depressão, conforme o uso ele se estende e se prolonga. E as evidências não param por aí. Existem cerca de 23 estudos que mostram uma associação positiva entre maiores níveis de ansiedade e o uso da cannabis. Uma relação que é bastante perigosa se a gente quer observar o efeito da droga em sociedade. Não satisfeita ainda, a gente pode observar uma associação entre cannabis e o aumento dos sintomas maníacos em pessoas que padecem transtorno afetivo bipolar. Ou seja, a maconha não apenas está associada com ansiedade, estresse e esquizofrenia, mas outros transtornos, podendo representar um pior prognóstico para todos eles, sendo envolvida com maiores riscos de novos sintomas ou então do aumento da severidade destes. Mas não é só o THC que causa prejuízo. O CBD, o canabidiol,
também tem aparecido como um possível causador de toxicidade e hepatotoxicidade, promovendo diversas interações medicamentosas. Isso está sendo observado em estudos pré-clínicos e, posteriormente, conforme a festa do canabidiol acontece, a gente vai poder ver na prática os efeitos dessa droga no organismo das pessoas. Por fim, muitos do movimento afirmam que se for descriminalizado, o uso vai ficar regulamentado, vai diminuir as intoxicações, vai diminuir o acesso das pessoas às bocas de fumo, etc. Mas, novamente, a realidade se impõe. E a gente observa que o número de intoxicações por uso da droga aumentam bastante em sociedades que descriminalizaram ou liberaram essas drogas. Então a cannabis de fato é uma droga. Ela vai levar a sociedade à barbárie e aumentar o número de transtornos mentais, o que é muito ruim para o nosso país. A gente está indo na contramão da ciência e estamos indo ao caminho de civilizações que abandonaram a sua capacidade de racionalizar as coisas e que estão permitindo que toda uma geração seja destruída pelo uso de drogas. Então, conto com você para essa missão civilizacional de levar os malefícios da maconha às outras pessoas, para que elas não caiam nesse lobby tão horrível e com interesses tão escusos de empresas ou então de certos grupos de influência que querem mais é destruir o nosso país e adoecer a mente das pessoas.